O irmão já trouxe um pouquinho já pincelou um pouquinho esse assunto, mas eu gostaria de abordar ele um pouquinho mais a fundo, que é a questão da maçonaria e a questão religiosa aqui no Pará. Como que essas interações aconteceram? Isso foi um dos acontecimentos mais importantes, envolveu a maçonaria não só paraense, mas brasileira, né, com a igreja. E aí a gente tem que fazer um histórico do posicionamento da igreja em relação à maçonaria. Desde o século XVIII, a igreja se viu ameaçada pela maçonaria. Ameaçada no sentido de que uma outra instituição crescia, influenciava a sociedade e era uma instituição que a igreja viu como uma ameaça ao seu poder e à sua influência na sociedade. E aí passaram a atacar a maçonaria. Né? Vários papas começaram a se pronunciar, etc. Isso se acirrou nos meados do século XIX, quando foi lançado uma encíclica papal, né, uma bula, chamada Quanta Cura. E essa encíclica, não chama encíclica, outros bula, que eu acho que era a palavra mais antiga, ela condenava a maçonaria, né, foi lançada pelo Papa Pio IX, condenava a maçonaria no sentido de que os católicos eram proibidos de entrar na maçonaria, e a maçonaria era uma seita demoníaca, aquelas coisas, tal. E para pressionar, existiam várias ordens religiosas e havia muitos maçons dentro dela. A Ordem Terceira de São Francisco, ordem disso, ordem daquilo, ordem dos beneditinos, tal. E eles proibiram maçons nessa ordem. Né? E algumas ordens não acataram isso. Não acataram, aceitavam maçons. E, além disso, a coisa foi, digamos, ficando cada vez mais conflituosa, e o Papa proibiu que maçons fossem enterrados nos cemitérios, porque eles eram excomungados, não eram cristãos. Aí cabe uma explicação. Na época do Império Brasileiro, os cemitérios eram administrados pela igreja. Então, a igreja é que fazia lá, dizia quem podia ser enterrado ou não lá dentro. Tá? E, com isso, só acabou na República. Com a proclamação da República, foi separada a igreja do Estado e os cemitérios passaram para a administração municipal. Né? O Estado se tornou laico, não religioso, porque na época do Império, e aí cabe também uma explicação para entender essa questão religiosa. Na época do Império, a igreja, a religião católica, era uma religião de Estado, ela era a religião oficial do Brasil. E os padres eram funcionários públicos, o Estado pagava salário para os padres, para a igreja. Mas, em troca disso, o imperador influenciava na indicação de bispos, de cardeais, e havia também um sistema chamado de padroado, né, que implicava nessas coisas. O Estado pagava os salários dos padres, mas nomeava os bispos, os cardeais, etc. Mas tinha dentro desse sistema de padroado uma coisa chamada beneplácito. Ou seja, qualquer documento oficial da Igreja Católica, para ter validade no Brasil, teria que ter o beneplácito do imperador. E o que é que aconteceu com essa bula, essa encíclica Quanta Cura? O imperador Dom Pedro II vetou. Isso não tem validade no Brasil. Proibir maçons de serem enterrados em cemitério, proibir até casamentos de filhos de maçons na Igreja Católica, né, e uma série de acusações contra a maçonaria. Ele vetou porque muitos dos seus ministros eram maçons. Né? Inclusive, o primeiro, vamos dizer, que era o chefe do Conselho de Ministros, né, seria o primeiro-ministro, o Visconde do Rio Branco, pai do Barão do Rio Branco, era maçom. O pai de Dom Pedro II era maçom. E o pai de Dom Pedro II era maçom. Então, o Dom Pedro vetou. E aí, o que é que aconteceu? Fazendo um histórico do desencadeamento do conflito. No Rio de Janeiro, o Visconde do Rio Branco foi ser homenageado pela maçonaria. Por quê? Porque ele foi o ministro que aprovou
a votação da lei do ventre livre, né, para as crianças, filhos de escravos, nascidos a partir daquela data, não seriam mais escravos. Né? E, na homenagem a ele, um padre chamado Almeida Martins, no Rio de Janeiro, fez um discurso elogiando o Visconde do Rio Branco. No outro dia, o bispo do Rio de Janeiro condenou aquele padre, né, fazer um discurso elogiando um maçom. Começou daí um conflito. Mas quem mais radicalizou foi o bispo de Olinda, né, o Dom Vital Maria, e o bispo de Belém, né, o Dom Macedo Costa. Aí eles começaram a atacar. E aqui em Belém, o Dom Macedo Costa, ele criou uma publicação, a Boa Nova, e através dessa publicação, os jornais eram o principal meio de comunicação da época, né, atacando a maçonaria. E a maçonaria resolveu se defender. Né? E aí foram criados jornais maçônicos, como o Pelicano. Esses jornais você encontra nos arquivos da Biblioteca Arthur Viana, aqui em Belém, né? E encontra na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Jornais como o Pelicano, Filho da Viúva, uma revista Flamígera. Né? E esses jornais, eles começaram a responder aos ataques do bispo e da igreja. Né? E se destacaram aí alguns maçons importantes, como o doutor Assis, Joaquim José de Assis, um advogado que depois foi deputado do Partido Liberal. Ele foi fundador do jornal O Pelicano e depois fundador do jornal A Província do Pará, que existiu até alguns anos atrás aqui em Belém. Ele, respondendo a isso, inclusive ele tem o nome de rua hoje em Belém, uma rua chamada Doutor Assis. E ele foi um dos líderes dessa campanha de resposta à igreja através dos jornais. Outro também que se destacou foi um advogado, Samuel McDowell. Depois veio o Tito Franco, que fundou um jornal profano, o Liberal do Pará, mas que dava espaço para os maçons escreverem, e ele próprio escrevia respondendo aos ataques da igreja. Né? Isso acabou resultando num conflito nacional, e os bispos atacaram Dom Pedro, não respeitavam as ordens do Dom Pedro, e eles foram presos, condenados a 4 anos de prisão, mas houve uma negociação, naturalmente, com a igreja. 1 ano depois eles foram soltos, mas a igreja obrigou-os a ficarem calados. Não poder falar, porque a igreja também não queria perder os seus privilégios com o Estado. Então, foi a primeira vez que a maçonaria mostrou a cara, assim, abertamente, para o enfrentamento dessa questão e não sofrer ataques que eram violentos na revista Boa Nova. Dizia até que os maçons faziam orgias. Aí você imagina, naquela época, né, meados do século XIX, isso aí era início da década de 70 do século XIX, esposas de maçons que frequentavam a igreja, iam à missa, né, eram mal olhadas, né, quer dizer, umas coisas ridículas aí nisso. Então, esse conflito foi a chamada questão religiosa. Isso foi a nível mundial. Né? Na Itália, nessa época, dos anos 60, principalmente, 1860, houve a luta pela unificação da Itália. A Itália era dividida em vários pequenos países, né? Ou pequenos estados. Era a República de Veneza, o Reino do Piemonte, o Reino das Duas Sicílias, né? E Roma, e todo o centro da Itália era da igreja, era o poder temporal do Papa. Estados papais. Os maçons e os carbonários, né, lideraram essa luta pela unificação da Itália, associada ao Reino do Piemonte, né, com o rei Vítor Emanuel. Aí eles unificaram a Itália e quebraram o poder da igreja. Muitos prédios que hoje funcionam, o parlamento italiano, né, sedes do governo italiano, pertenciam à igreja. Né? Foi tirado tudo agora do Estado italiano. Né? Aí a igreja se resumiu no acordo já de 1922, o Tratado de Latrão, ao Estado do Vaticano, que é um conjunto de edifícios em torno da Praça de São Pedro em Roma, que é um Estado independente, é o menor Estado do mundo, mas é independente. Se você estiver sendo perseguido pela polícia italiana e entrar correndo na Praça de São Pedro, a polícia italiana para e não pode entrar. Aí tem que ser a guarda suíça do Papa para lhe prender. Exatamente. E vai ser extraditado ou não, né? Então, a questão religiosa passou por todos esses conflitos.
mas a maçonaria se defendeu. E aí, vai acrescentar mais um dado. Se destaca nesse embate através da imprensa um padre que defende a maçonaria, Padre Eutíquio Pereira da Rocha, que é nome de uma rua em Belém, e nessa rua tem 3 templos maçônicos. Que interessante. O Padre Eutíquio. O Padre Eutíquio, ele rompe com a igreja, e ele tinha sido diretor do seminário, era um padre de prestígio. Mas ele entrou na maçonaria, era maçom, como outros, Cônego Ismael Nério eram maçons. Aí ele resolve responder pela imprensa aos ataques do bispo. E rompe com o bispo, Dom Macedo Costa. Né? Defende a maçonaria, mostrando que é uma instituição séria, de bons costumes, né? Que não é nada disso. E, ao mesmo tempo, ele ataca a nova estrutura da Igreja Romana com Pio IX. Ele diz, isso não tem nada a ver com a Igreja Histórica. A Igreja Histórica não é isso. Eu continuo católico, sou da Igreja Romana, mas não dessa do Papa Pio IX. Enfim, são aqueles conflitos. E aí, para concluir esse ponto, o Padre Eutíquio, impedido de ser enterrado nos cemitérios quando morreu, foi enterrado num cemitério que era mais ou menos particular, da Ordem Terceira, e esse cemitério depois entrou em decadência, porque essa Ordem Terceira foi se acabando, né? E nos anos 40, os maçons foram lá, que viram que estava sendo tudo depredado, lá as sepulturas, tudo. Hoje está tudo quebrado nessa área lá. Retiraram a ossada do Padre Eutíquio e levaram, como ele era da loja Harmonia, levaram ele para essa ossada para a loja Harmonia. E se você for hoje vier aqui em Belém visitar a loja Harmonia número 8, no bairro da Pedreira, né, a nova que foi construída, a antiga foi negociada com o shopping, eles têm lá uma urna com os ossos, pelo menos, lá do Padre Eutíquio, né? E em volta da próxima urna está uma cadeira, né? Com um avental, tudo lá, como se ele tivesse assistido às sessões. Que bacana! Nossa, que história interessante. Está lá, né? Então, seria mais ou menos isso aí, o que foi o conflito, essa questão religiosa aqui no Pará, que ela foi muito forte. E uma coisa interessante, né, meu irmão, pro pessoal que acha que fake news é um negócio novo, né, já tinha desde aquela época. Uhum. Aqui, eu passando algumas Só mensagens... um detalhe, viu, Guilherme? Por favor, hoje meu irmão. nós estamos vendo uma coisa interessante. A Igreja Católica ela está mais moderada nisso aí, né? E as igrejas evangélicas tradicionais também. Mas a maçonaria sofre ataques de algumas igrejas evangélicas, principalmente dessa nova tendência chamada pentecostal, né? Só que eles desconhecem a história. Nessa época do Império, que a Igreja Católica tinha influência no Estado brasileiro, a Igreja Católica tentou impedir a imigração de áreas protestantes da Europa, como, por exemplo, os alemães luteranos foram para o Rio Grande do Sul, né? E a maçonaria defendeu que o Estado fosse laico e que houvesse a abertura da imigração no Brasil, não interessa se é protestante, se é católico, o que fosse. Né? Existe uma história de cultos evangélicos dentro de lojas maçônicas, não tem? Como é? Existe uma história de cultos evangélicos nessa época sendo feitos dentro de lojas maçônicas. Sim, a maçonaria deu cobertura e apoio, porque eles eram perseguidos também no início. O que eu lhe digo, a Igreja Católica era a igreja de Estado no Brasil, né? E era a religião oficial. Para ser enterrado nos cemitérios tinha que ser católico. Você só era brasileiro se você fosse batizado na Igreja Católica. Era a igreja, a certidão de batismo era a sua certidão de nascimento, né? Casamento só tinha validade se fosse na Igreja Católica. Foi com a República, que teve influência também na maçonaria, que, separando a Igreja do Estado, se criou a documentação civil, casamento civil, né? Os cemitérios saíram da administração da Igreja, tudo isso aí. Então, isso aconteceu, mas antes não era assim. Então, os protestantes sofreram perseguição e a maçonaria, num certo sentido,
eu apoio, não que era a ser, digamos, somos contra a igreja, não, porque nós defendemos a liberdade de culto. Era Perfeito. essa a ideia.